Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. A gente está recebendo hoje aqui o deputado federal Coronel Assis, mais uma vez, aqui nos prestigiando, trazendo inclusive informações do seu mandato parlamentar. Enfim, prestando contas, que esse é o objetivo, inclusive, de quando a gente convida os parlamentares aqui, políticos de uma forma geral, que detentores de cargos, para que eles possam falar diretamente com a população. Esse ouvinte que nos prestigia sempre há quase 5 anos, faz parte então desse bojo da população aí que está sedenta por informações. Então, o Coronel Assis está aqui mais uma vez e vamos prosear um pouco. Tem muita coisa, ainda mais na área dele, que é a principal bandeira dele, que é a segurança pública, a gente fala. Tem reunião lá em Brasília, proposta de PEC, dá de arrepiar. Vou conversar aqui com o nosso deputado Coronel Assis. Tá certo? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E uma grande verdade, então, a você que é a razão maior do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da companhia, a você que acompanha a gente pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia. Deputado Coronel Assis, boa noite, bom tê-lo aqui. Rapaz, PEC da segurança, não há de ver que Ricardo Lewandowski, nosso ministro da Segurança, tirou da gaveta, que na verdade é uma vontade represada do governo, né, de estar mudando isso. E aí já fez a explanação com falas, inclusive, do presidente Lula, com a presença aí de 13 governadores do país, né? Mato Grosso esteve lá com o Otaviano Pivetta, e coisas assim que eu particularmente, aí é muito particularmente, já permito-me opinar, porque o programa é opinião, eu fico deveras assustado, né? Quando ele propõe ali a criação de uma polícia ostensiva, a POF, né? Polícia Ostensiva Federal, que vem aí, enfim, mas eu quero que o senhor, que conhece mais do que ninguém, não é, sobre segurança pública, o que o senhor pensa a respeito dessa PEC e dessas nuances que compõem as propostas aí do governo federal. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Realmente, primeiro é uma grande honra poder estar aqui hoje falando aí aos nossos telespectadores aí, né, que são aí a razão de existir do programa Opinião, ele que é um programa líder de audiência. E assim, meus amigos, infelizmente, mais uma vez, né, o governo federal brasileiro, ele tenta achar soluções simplórias para um problema muito complexo. Eu entendo que a segurança pública hoje no Brasil, meus amigos, é um dos maiores, se não o maior problema hoje no nosso país. E não é com uma PEC que eu acredito que precisava de muito mais estudos, de muito mais discussões para que a gente pudesse, né, resolver esse problema dessa forma. E assim, eu separei 4 pontos dessa PEC aqui que realmente nos causam aí uma preocupação, e com certeza quando chegar no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, nós iremos lá participar ativamente de todas as discussões, né, e buscar aí tentar demover dessas ideias que a gente acha que são ideias retrógradas e que com certeza não ajudarão em nada na composição aí de uma melhor segurança pública. O senhor falou agora aqui sobre a questão da PRF, da POF, né, Polícia Ostensiva Federal. Eles querem pegar a Polícia Rodoviária Federal, que faz um grande trabalho, né, e querem reformular ela, dando atribuições, né, de Polícia Ostensiva, que ela já tem nas rodovias federais, né, em operações na região de fronteira também, para que ela possa atuar nas ferrovias, em áreas ambientais, em áreas indígenas. Ou seja, Paulo, professor, quando se dá muitas atribuições para uma determinada instituição que já tem as suas atribuições, acaba-se que ela não vai fazer nada. Primeiro, não tem estrutura. Segundo, não tem pessoal, né? Terceiro, né, quem prioriza tudo, nada é prioridade.
né? Então, o que eu acredito que tínhamos que fazer? Fortalecer o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que faz um trabalho muito bom, né? Armas ilegais que entram no nosso país, entram pelas rodovias e a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho realizando prisão, apreensão dessas armas. Drogas entram pelo nosso país também, muita quantidade pelas rodovias, e a Polícia Rodoviária Federal faz um brilhante trabalho fazendo isso. Eu vou dar um dado para os senhores aqui e para você que está nos assistindo. Quando existem grandes eventos no Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal ela incorpora vários operativos deles de outras unidades federativas e vai lá e forma um grande efetivo e eles promovem grandes atuações nas rodovias que dão acesso ao Rio de Janeiro. Vocês sabem que durante esse período nós temos uma redução drástica dos índices criminais na cidade do Rio de Janeiro, roubo de veículo, apreensão de drogas, nós temos uma redução. Por quê? Porque é a Polícia Rodoviária Federal fazendo o que ela sabe fazer, né? Então, a partir do momento que você reformula essa polícia, dá um monte de atribuição, cria um monte de prioridades, meus amigos, eu acho que é mais uma intenção, né, que talvez não foi muito bem pensada e que, com certeza, tem por escopo lá no fundinho, lá o enfraquecimento das forças policiais no nosso país. Esse é um ponto. Tem mais 3 ainda, viu? Nós vamos esmiuçar os próximos 3 aí, porque é muita coisa contida nessa PEC. Professor. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa, eu particularmente, porque aprendo muito com o senhor, além do respeito e da admiração que eu tenho pela carreira brilhante do senhor na Polícia Militar. Eu vou insistir exatamente nesse tema, deputado, mas eu quero acrescentar outros pontos, porque a opinião do senhor, na minha concepção, é valiosíssima para mim, em especial. Eu vou citar aqui 3 trechos de falas do senhor no plenário. Eu vou citar um trecho da fala do governador do Rio de Janeiro e um trecho da fala do governador em exercício em Mato Grosso. A primeira, entre aspas, uma fala do senhor, no dia 31/10 do ano passado. As facções criminosas estão dominando o nosso país. Fecham aspas. Um outro trecho da fala do senhor, desta feita no dia 15 de março deste ano, no plenário da Câmara Federal. Entre aspas. Infelizmente, a segurança pública vai mal, muito mal. O avanço criminal e o aumento da violência assolam o povo. Fecham aspas. No outro trecho desta feita, no plenário da Câmara, no dia 19 de setembro do ano passado, o senhor chegou a afirmar: infelizmente, não existe uma política nacional de combate ao crime organizado. Os criminosos estão dominando as ruas e estamos todos reféns da criminalidade. Fecham aspas. E ontem, o senhor já começou, ontem foi apresentado, não a 13 governadores, mas a 18 governadores, representantes dos poderes constituídos e representantes, não apenas os governadores, mas representantes de outros estados. O governador em exercício, Otaviano Pivetta, esteve presente. E aí, o governador do Rio de Janeiro, que também estava lá presente, afirmou, entre aspas, achei super interessante chamar os governadores para falar da segurança pública. Eu peguei esse trecho da fala do governador na CNN de hoje. O governador em exercício, Otaviano Pivetta, afirmou, entre aspas, precisamos nos unir e nos organizarmos para enfrentar. E o governo acerta em buscar uma união nacional para fortalecer a segurança pública. Fecham aspas, a palavra do Otaviano Pivetta. E aí eu iria fazer 3 perguntas diante disso. O senhor já começou a responder. Uma delas, portanto, restaram apenas 2 perguntas a fazer. Farei separadamente, deputado. A primeira delas, qual a opinião do senhor sobre a iniciativa do presidente da República
e do governo Lula em convidar, o presidente não convoca governador, convida, em convidar governadores, representantes dos poderes e representantes dos estados para discutirem, para conversarem sobre a PEC de segurança pública. Olha, professor Paulo, nossos telespectadores, assim, na verdade, ele não chamou para discutir, ele chamou para apresentar uma PEC que já estava, vamos dizer assim, desenhada, né, esqueletada, praticamente pronta para os nossos governadores e representantes que lá foram a Brasília. Né? Então, assim, eu já fico meio preocupado quando alguém me convida e já me apresenta uma pauta que é uma pauta muito sensível e que impacta diretamente na vida, né, do ente federativo, dos entes estaduais, do município e da dona de casa, do seu Zé, que trabalha, que estão lá na ponta, lá, que na verdade é quem mais sofre com a insegurança no Brasil. Quanto à questão da fala, né, dos nossos governadores ali, representantes dos estados, eu acho que é uma fala válida, né, porque realmente nós precisamos falar sobre o assunto, mas falar de uma maneira que nós possamos construir algo juntos e não que seja apresentado algo que seja pronto já para que a gente possa aí, vamos dizer assim, engolir isso aí, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante, e aqui eu quero também falar para os senhores aqui da bancada, para quem está nos assistindo, a fala do governador do Rio de Janeiro, que ele pede ali que as pessoas que o governo poderia ter colocado, né, nessa mesma proposta legislativa que ele vai mandar para o Congresso Nacional, a possibilidade dos estados poderem legislar, né, sobre pautas penais, né, das execuções penais, o que eu acho muito válido. Inclusive, esta semana, né, eu li um relatório de uma proposta de lei complementar de 2019, de um deputado Lucas Redecker, lá do Paraná, né, e eu consegui pautar, pegar esse projeto, assumir a relatoria, apresentar um substitutivo, pautar e conseguir ler o relatório, né, sobre todos os protestos, né, e ingerências feitas pela esquerda brasileira dentro da CCJ, lá na Câmara dos Deputados. E é um projeto fantástico que vai de encontro justamente ao que o governador Cláudio Castro disse e é o que o governador Mauro Mendes sempre diz aqui, né, que nós temos que tentar entregar uma certa autonomia aos nossos estados para que eles possam tratar de legislações penais. Por quê? Senhor, o nosso professor e Paulo aqui. Por quê? Porque as pautas de segurança pública, às vezes elas são regionalizadas. E uma das críticas de um outro ponto que eu trouxe aqui também para falar sobre a questão da PEC é que essa centralização excessiva que o governo federal quer fazer em relação à questão da segurança pública vai limitar a autonomia dos estados, dificultando principalmente essa atuação nas questões particulares relativas à segurança dentro dos estados. Não tem como nós compararmos, por exemplo, os índices de controle criminais lá de Santa Catarina e do Maranhão, né? Ou de Santa Catarina ou lá da Bahia. Não tem como nós compararmos os índices de controle criminais, né, de estados que estão perto um do outro. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Tem diferença. Tem diferença, porque cada atuação de governo faz uma grande diferença dentro da segurança pública do Brasil. Ok, Lorenberg segue daqui a pouco perguntando as outras questões que ele ficou de fazer. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião. Hoje o deputado federal, Coronel Assis, aqui com a gente. Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O governador em exercício, Otaviano Pivetta, que eu citei agora há pouco, ele defendeu lá nessa reunião, defendeu a urgência para a aprovação de leis mais rigorosas contra o crime organizado durante reunião convocada pelo presidente
Está vendo o termo usado aqui? Todos os da mídia estão colocando convocada, mas na verdade foi um convite convocada aí pelo convidada ou marcada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta, 31 de outubro, em Brasília. Abre aspas para o Piveta. Temos que fazer um pacto para que os criminosos voltem a temer o Estado brasileiro, mas, principalmente, precisamos atualizar a Constituição de 1988, que já não atende mais à realidade atual. Fecha aspas, afirmou aí o Piveta. A reunião teve como foco a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, contou com a presença aí de diversos governadores, também do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino e também do ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski. O presidente Lula pontuou a necessidade de montar um pacto federal que envolve todos os poderes da federação. Lula disse o seguinte, abre aspas, o crime organizado não é mais apenas um problema, mas uma questão complexa, diferente de outras décadas. Não se trata mais de bandidos comuns, mas de organizações poderosas que estão envolvidas em todos os setores da sociedade. Reconhecemos que a segurança pública está em constante evolução. Frequentemente ouvimos que um Estado está melhor em um dia e pior em outro dia. Não podemos permitir que um criminoso se esconda em outro Estado. Precisamos ter aí uma abordagem mais organizada e estamos dispostos a enfrentar essa realidade, disse Luiz Inácio. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br e tem muito mais informações para você, viu? O Hollenberg me desmentiu no bloco anterior. Eu falei que eram... Todo respeito. Escuta, falar aqui, deixa eu molhar o bico. Eu falei 13, ele falou 18. E aí, assim, minhas fontes, não é? Inclusive, eu estava até lendo aqui, uma que é da CNN e a outra do Estadão, e tem uma aqui da Folha de São Paulo também, todos dando conta de que foram 13 vereadores, 13 governadores, que número lá. E aí, bom, enfim, estou dizendo, só para explicar que o número que eu falei aqui não foi da minha cabeça, não pensei no número 13. Ah, Paulo, você adora o número 13? Primeiro que eu não adoro o número 13. Então eu me baseei nas informações que eu li durante todo o dia, não é? E essa é a informação que eu tenho. Mas 13 ou 18, o fato é que teve lá boa parte dos governadores e essa é a posicionamento. Agora, ver o que vai dar nisso tudo, né? Se essa proposta aí terá o endosso do Legislativo, o que eu acho, Paulo Coelho pensando, muito difícil, porque já existe um movimento aí para, da forma que está, não aprovar, não deixar passar. Mas, enfim. Professor Hollenberg, por gentileza. Uma outra pergunta que eu gostaria de ouvi-lo. A PEC prevê maior integração entre a União e os agentes federais em que diz respeito à elaboração e execução de políticas de segurança pública. Há também uma integração entre a União com as polícias estaduais e os governos estaduais. E aí vem a minha pergunta, deputado. O que o senhor pensa a respeito desta previsão? Porque, como o Paulo falou, e é verdadeiro, essa PEC não é aprovada e sancionada pelo presidente da República. Aliás, nem a sanção do presidente da República não tem, porque é uma PEC. Então vai lá para o Congresso Nacional e a discussão se dá muito maior.
penso que você pensa? Isso é uma grande perca de tempo. Uma grande perca de tempo, um verdadeiro disparate, né? Talvez um devaneio de quem talvez não entenda nada de segurança pública ou não saiba nem o que está fazendo dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque, professor Paulo, você que está me assistindo, você vai fazer uma PEC para falar que nós temos que trocar informação entre os estados, entre, né, o governo federal, entre o governo estadual, entre as polícias estaduais de um estado para com o outro. Precisa de PEC? Peraí, pô, você está no Ministério da Justiça e Segurança Pública, você é o guarda-chuva de toda a política de segurança pública do Brasil. Simples, uma portaria resolveria, poxa. Uma determinação ali, uma grande política pública, né, de integração de informações resolveria, mas fazer uma PEC, para mim parece que isso é mais uma ideia de tentar se dar essa grande importância, né, dentro de um cenário envolvendo os poderes, chamando governadores, para uma falta de competência. Não estou falando que o ministro é incompetente não, viu? Porque ele tem uma carreira lá no Poder Judiciário, antes do Poder Judiciário, e hoje ele é ministro, né? Mas às vezes, né, para se ser ministro e tratar de um assunto tão específico como segurança pública, é necessário que se pense de uma maneira mais técnica e de uma maneira mais pragmática. Olha o tempo que a gente vai perder, professor. Olha o tempo, Paulo, que nós vamos perder para tratar de uma PEC que vai falar o quê? Vocês precisam trocar informação, vocês precisam integrar, vocês precisam se falar. Pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo, né? E aqui eu quero também só falar o outro ponto meu aqui, viu, que eu anotei, viu, professor, que é a questão sobre a imposição de diretrizes por parte do governo federal nas polícias estaduais, né? Enfim, o governo federal vai falar, ó, vai ter que usar câmera, ó, vai ter que não sei o quê, vai ter que tirar o fuzil da mão do policial para diminuir aquela expressãozinha ideológica chamada letalidade policial, porque ninguém fala da letalidade criminal, do crime, que mata indiscriminadamente. E aí, meus amigos, isso aqui é muito ruim também. Por quê? Porque tira a autonomia dos estados. Quem paga a conta dos policiais estaduais é o estado. O contribuinte cobra de quem? Cobra do governador. Vai cobrar de quem? Né? Do governo federal? Cara, parece que nós estamos retrocedendo no passado, professor e Paulo. Nós sempre brigamos por mais Brasil e menos Brasília, né? E lá na economia, nós fizemos uma grande reforma tributária, que eu votei contra, viu, pessoal? Votei contra a reforma tributária, onde se centraliza no governo federal a questão do recurso das arrecadações dos impostos pagos lá no município. E agora o cara vai querer centralizar também a questão da segurança pública. Não! Né? Nós temos que ter mais Brasil e menos Brasília. Eu sou a favor de municipalização de segurança, né? Municípios que tenham arrecadação boa, que tenham uma grande quantidade de pessoas e consigam bancar uma guarda municipal armada, tem que ter sua guarda municipal armada. Então, eu sou muito mais essa descentralização do que uma centralização, onde eu determino o que você vai fazer, o que você não deve fazer, como que você tem que tratar a questão do seu sistema penitenciário. Não dá, né? Assustador, me remete a... Hitler tinha uma polícia para chamar de sua lá, não é? Não, essa é a minha opinião. Lorenberg, você tem que respeitar a minha opinião. Minha opinião é essa. Eu falei, me remete isso, né? A minha opinião é essa. Não é? Agora, não estou dizendo que vai ser o caso, até porque é uma proposta que está lá. Não é? Agora, o governo quer montar uma polícia sua, quer mudar, quer desmilitarizar a polícia. Isso que é, se você pegar o texto por completo, a interpretação que tem é essa. Ele quer centralizar a coisa. A palavra foi falada aqui várias vezes pelo deputado. Centralizar. O que é isso? Ao invés de descentralizar, de deixar ramificar, deixar a coisa funcionando, olha o que está tentando fazer com a Polícia Rodoviária Federal. Com a Polícia Federal, não é? A Polícia de Pronta Resposta. Como é que é o nome lá? Polícia de Pronta Resposta, de resposta imediata, é aquilo que Hitler fazia lá. Não é? É uma interpretação que eu estou dando. Agora, é opinião. No início do governo, né, houveram-se algumas tentativas, uns balões de ensaio falando de uma criação, de uma guarda nacional e tal. E assim, meus amigos, é histórico, né? A gente sabe que em alguns regimes, né,
em alguns regimes políticos no mundo, as pessoas tentam criar uma força para chamar de sua. Né? Nós tínhamos lá em Roma a guarda pretoriana. Né? Nós tínhamos, né, em outros períodos da história, também forças que eram, vamos dizer assim, ligadas direto ao poder central de um determinado país. Né? E isso foi tentado na época lá do ministro Flávio Dino, mas foi rechaçado e não foi para frente. Né? Talvez nessa reformulação esse seja talvez aí um objetivo que esteja oculto nisso. Né? Não temos como provar isso, viu, pessoal? Mas é a impressão que se passa. Pois é, impressão, essa palavra é a minha opinião, assim, a impressão que fica é essa aí. O que me chamou a atenção também, deputado Assis, foi assim, o presidente Lula, sem citar provas, ele culpou ali, responsabilizou os governadores, não é? Ele não revelou nome nenhum, assim, só que ele culpou os governadores de omitir dados. O senhor já foi chefe da Polícia Militar aqui, já foi comandante-geral da Polícia Militar. Em um estado como esse, fronteiriço, um estado que tem aí 720 quilômetros de fronteira seca, onde enfrenta dos mais variados tipos de problemas na ordem de segurança, é possível eu estou tentando visualizar essa possibilidade aí de um estado como o Mato Grosso. Detalhe, Piveta não falou nada, não é? Ninguém refutou esse posicionamento do Lula lá. O que o senhor acha a respeito disso? Eu acredito que o presidente Lula está muito mal assessorado ou muito mal informado, porque na atual conjuntura que nós estamos hoje, todos os dados são públicos. Né? Nós temos aí, né, através do controle externo do Ministério Público, das ocorrências que são registradas dentro das delegacias de Polícia Civil, dos processos que estão lá no Poder Judiciário, todo um controle de toda essa questão criminal. E assim, meus amigos, o Estado que não trata com seriedade a questão da estatística criminal através dos seus observatórios, né, de criminalidade dentro de cada unidade federativa, é um Estado fadado a ser sucumbido pela violência, pelo avanço criminal. Se hoje nós não estamos pior, graças aos nossos governadores que se empenham e que trabalham combatendo o crime de forma regionalizada e de forma própria dentro dos seus estados. Né? Então hoje a gente só não está pior por causa disso. Eu mesmo, para você ter uma ideia, quando a gente estava no Comando Geral da Polícia Militar aqui, toda semana nós nos reuníamos para checar todos os índices de criminalidade da semana passada. E aí a gente apontava em determinada região por que teve o aumento, qual foram as características, quais foram os fatores que levaram aquilo lá. E agora sim, é como você falou, falar até papagaio fala, né? Agora apresentar dados e evidências, é isso que nós temos que saber. Ok. O Boca, como é que está o tempo aí? Eu tenho que ir para o intervalo, né? É isso? Só me fala aqui. Eu tenho que ir para o intervalo comercial. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já, Lorenberg, e abre o próximo bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado, o deputado federal, Coronel Assis. Um instante só. O programa Opinião está de volta aqui hoje com o deputado Coronel Assis, deputado federal do União Brasil, Lorenberg Alves. Deputado, tem uma questão aqui que eu gostaria muito da opinião do senhor, como eu disse no começo, que a opinião do senhor, a meu juízo e para mim, é valiosíssima. E eu vou fazer a pergunta para depois justificar. A Câmara dos Deputados tem instrumentos, é uma pergunta, não é uma afirmação. A Câmara dos Deputados tem instrumentos, tem um corpo técnico para fiscalização dos gastos que ela mantém com os parlamentares. Por exemplo, a verba de gabinete para cada deputado é mensalmente, os dados que eu tenho aqui podem não ser o correto, R$ 111.675,59, além da cota parlamentar. Por que eu estou perguntando para o senhor se na Câmara tem instrumentos e tem um corpo técnico para fiscalizar, para acompanhar o gasto? Porque agora, muito recentemente,
muito recentemente, o deputado Gustavo Gaia, do PL de Goiás, sofreu busca e apreensão da Polícia Federal. Porque ele estava usando, e de acordo com o Congresso em Foco, diz o seguinte: o parlamentar, o deputado Gustavo Gaia, bem como vários de seus assessores e aliados foram alvos de uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal. As acusações envolvem desde a utilização de recursos da cota do gabinete até o esquema de criação de associação criminosa para o desvio de verbas de emendas parlamentares. Aí eu volto com a pergunta que eu fiz no começo para o senhor. A Câmara Federal tem instrumentos, tem um corpo para acompanhar, para fiscalizar isso, e na opinião do senhor, a Câmara de fato fiscaliza ou deixa a desejar? Professor, hoje, né, dentro desse par com recursos que nós temos lá de parlamentares na Câmara dos Deputados, né, todo ele vai para o portal da transparência. Então, hoje, se você entrar lá dentro daquela verba de atividade parlamentar, que é uma verba reembolsável, onde você faz o gasto, apresenta a nota e depois você é reembolsado, você vai ter ali tudo que o parlamentar gasta dentro dessa verba de atividade parlamentar. A outra verba que é a verba de contratação de pessoal, né, onde você contrata os seus assessores legislativos para atuarem no Estado, lá em Brasília, né, o seu corpo técnico que faz todo o seu trabalho legislativo, o seu trabalho, né, orçamentário, o seu trabalho de relacionamento junto, né, aos ministérios, isso também é feito com esse outro recurso. E tudo isso, né, é fiscalizado pelo TCU, né, pelo Tribunal de Contas da União, né, e com certeza, né, se houve, né, essa situação apontada, né, pela Polícia Federal, dentro dessa situação aí, que eu não li o processo, né, realmente isso há de ser esclarecido. Né? O que eu posso dizer, né, é que o deputado Gustavo Gaia é um deputado extremamente combativo, um deputado da oposição, né, da qual eu faço parte também, tenho muito respeito por Gustavo, é uma pessoa que sempre, né, atua, né, em prol da liberdade, em prol dos princípios que nós também acreditamos, né, de defesa do Estado, de defesa do direito de propriedade, de defesa, né, de uma educação sem ideologia de gênero, né, e assim, pessoal, na verdade, eu entendo que nós precisamos de esclarecimentos, né, para ver se isso mesmo aconteceu, se não aconteceu, mas, né, até que se prove o contrário, eu tenho muita fé de que isso não deva ter ocorrido da parte de Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, até que se prove o contrário, é uma pessoa idônea e é uma pessoa que trabalha muito, né, pelo social e pelas pessoas lá do estado dele de Goiás. É mais ano eleitoral, aí... tem tudo. Escuta só, situação. Voltando à questão da PEC, né? O Lewandowski, o ministro Lewandowski, também disse lá que se tivéssemos hoje, aliás, se tivéssemos lá no começo do governo Lula, dessa versão 3.0 aí, a POC, né, a Polícia Ostensiva, se ela já existisse, não teria havido 8 de janeiro. Não teria havido. Mas veja bem, mas existe, ministro Lewandowski, porque ele quis culpar a Polícia Militar do Distrito Federal assim, aí ocorre que lá os ministérios tinham seus batalhões, o Coronel Assis, tinham seus batalhões, quer dizer, tinha a sua equipe, a sua eu não sei se é batalhão que fala, tinha o seu pessoal ali de segurança, o seu contingente. Então, assim, não justifica a fala do ministro. Olha, Paulo, infelizmente, o Brasil, nós sempre temos aí uma prática, né, recorrente de inversão de narrativas. Né? As pessoas tentam pegar situações que acontecem e superlatá-las para tentar justificar algo que eles queiram impor, né, como vontade ou como planejamento
no seu plano de poder. Né? Nós tivemos aquele ataque que aconteceu lá, né, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde uma pessoa, né, no surto psicótico de posse de uma arma de fogo, promoveu ali algumas mortes e foi neutralizado pela polícia local. Teve um policial que foi morto também. E todas essas situações, quando acontecem, eles tentam criar e inverter essa narrativa, dizendo que tudo é culpa, né, da venda de armas, tudo é culpa disso, daquilo outro. Mas é igual aconteceu. Nós estamos falando de um 8 de janeiro, onde, por exemplo, se a gente for falar do Palácio do Planalto, que é ali onde o presidente da República ele faz os seus despachos. Professor, o senhor sabia que lá existem 2 batalhões do Exército Brasileiro que promovem a segurança física das instalações? O Batalhão de Guarda Presidencial e o Regimento de Guardas Presidenciais que trabalham ali. Um batalhão do Exército, para não ter ninguém hoje, né, nós temos aí aproximadamente, 600 homens, 400, 500 homens, ok, né? Então, se existia aquela situação, né, de manifestação ali, por que não reforçou-se esse contingente? Por que esses batalhões não foram acionados? E a gente está falando isso, eu sou militar, né? Eu vivi 30 anos dentro da caserna e nós temos lá um negócio chamado Plano de Emergência e Acionamento, onde você tem ali o telefone de todo mundo, você dá um clique, o camarada liga, o pessoal tem até um treinamento para estar em tantos minutos prontos em condição de operar. Então, assim, eu acho que é tentar pegar um fato para tentar justificar outro. Né? Então, eu acho que não convém. Foi mais uma fala meio que desencontrada ou talvez para tentar convencer, né, você que está nos assistindo com esse tipo de narrativa. Né? Lá no dia mesmo, por exemplo, tinha no Ministério da Justiça um contingente também da Força Nacional. Né? Tem vídeo rodando aí na internet, um monte de coisa, mas é aquela coisa, como eu falei para você, de repente falar que uma pessoa bêbada atropelou um ponto de ônibus, morreram 4, 5, 6 pessoas, então nós vamos ter que acabar agora com a licença de dirigir caminhão em todo o Brasil. Né? Então é isso, eles pensam dessa forma. Eu quero, antes de passar para o Lorenberg aqui, também, o senhor deu uma pincelada no bloco anterior aí sobre esse parecer que o senhor já exauriu, que o senhor já emitiu ali naquela questão. Porque, assim, aqui no governo, o governador Mauro Mendes é um dos defensores, o Piveto também andou falando sobre isso aí, né? E o senhor, com esse parecer aí ao projeto de lei, acho que é o 215 de 2019, permite aos estados legislar sobre a matéria penal, desde que seja para ampliar as penas ou regulamentar aí a legislação existente em âmbito federal. Eu queria que o senhor falasse como é que está isso hoje, a partir desse parecer, como é que vai funcionar isso lá? Paulo, essa situação ela foi justamente um grande exemplo, né, de gestão e vamos dizer, de prática legislativa lá dentro da Câmara. Não é fácil você aprovar uma lei na Câmara dos Deputados, ainda mais um projeto de lei complementar, que você tem que ter um quórum qualificado, tem primeira, segunda votação, isso lá no plenário. E nós estamos falando de uma Comissão de Justiça, né, Comissão de Justiça e Cidadania, a CCJ, onde estava esse projeto desde 2019, um projeto que é, como eu disse anteriormente, de um deputado do Paraná, e eu peguei para relatar esse projeto e apresentei um substitutivo, né, que é um texto que substitui o texto original, né, e traz tudo isso que foi falado aqui, né, e algumas outras inovações que são constitucionais, né, previstas no artigo 22, parágrafo único da Constituição brasileira. Então, assim, nós não precisaríamos de uma PEC para fazer isso. Uma lei complementar dá o direito ao Estado para legislar em matérias penais específicas. Né? E assim, hoje ele está na CJ, nós conseguimos pautá-lo, né, lutar contra todas as medidas protelativas regimentais, né, que a esquerda colocou, vencemos todas e conseguimos ler o relatório. Quando eles viram que eles iam perder na votação do mérito desse projeto, eles pediram vista. Então vai levar um gancho de 2 sessões e a partir daí ela volta de novo e vai partir da perspicácia legislativa nossa, do nosso relacionamento dentro, né, lá da comissão, para que a gente possa pautá-lo de novo, inverter a pauta e
botar para votar. Na votação, se a gente conseguir a aprovação, conseguimos a aprovação, nós vamos para o plenário. E no plenário a gente vai buscar, né, um requerimento de urgência junto às lideranças lá, que nós já estamos fazendo essa gestão também lá, e depois desse requerimento de urgência, que a gente conseguir a votação por requerimento de urgência no plenário, aí nós vamos buscar junto ao presidente pautá-la para que a gente possa votar lá no plenário. E votando em plenário em dois turnos, sobe para o Senado da República. Você vê que não é fácil, não, né? Tem não toda é a engenharia política ali Exato. também. E assim... Sem falar do interesse do próprio presidente de pautar, né? E assim, na verdade, Paulo, a gente fica meio assim, poxa, mas demora demais, mas é isso. Mas quando o legislador criou, né, o modelo legislativo brasileiro bicameral, né, e a Câmara ali e tal, ele pensou em exaurir todas as discussões. Para que não haja dúvida. Porque a lei, ela traz muito impacto. Ela não pode ser igual a canetada das 40 gramas de maconha, não. Onde o cara deu uma canetada e não pensou quais são os impactos e os reflexos lá na ponta, né? Segurança, saúde, etc. Nuremberg. Uma outra opinião que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito é exatamente sobre a disputa eleitoral municipal. O seu partido, União Brasil, elegeu 60 prefeitos. E dos 11 municípios maiores, elegeu 4 prefeituras ou prefeitos. Mas ele lançou candidato apenas em 6 e elegeu 4. Diferente do PL, que lançou 10 candidatos e elegeu 5. Eu pergunto ao senhor, o desempenho do União Brasil, o desempenho do seu partido, foi satisfatório ou o senhor pensa que deveria ser um pouco melhor nesse cenário todo? Começar com o Cuiabá, que parece que não foi, né? Não, mas mesmo assim eu acredito que foi muito satisfatório. É natural que as agremiações partidárias elas busquem, né, se colocar dentro das eleições municipais, principalmente nos grandes municípios, onde se tem ali a maior concentração de voto, e que com certeza lá na frente, nas próximas eleições, ou em uma parte de representação partidária vai ter um efeito, vai ter um impacto para esse partido, para aquele outro partido, mas a União Brasil eu acho que sai fortalecido. Nós conseguimos aí, né, ter aí várias prefeituras, elegemos muitos vereadores também, e eu acho que cumprimos, né, com o nosso papel. Infelizmente, Cuiabá, nós, né, não chegamos até o final, mas, né, no segundo turno nós fomos liberados aí pela executiva estadual e eu naturalmente fui apoiar o candidato Abílio Brunini, que foi o candidato eleito, mesmo porque Abílio sempre foi um grande amigo lá na Câmara, meu companheiro de oposição, né, e nós, por esse alinhamento, acabamos caminhando junto com toda a nossa equipe, com, né, o nosso vereador que a gente conseguiu eleger aqui em Cuiabá também, e fomos vitoriosos nessa segunda parte da eleição, em segundo turno. O senhor vota em Várzea Grande ou aqui? Em Várzea Grande. O senhor pretende, já teve uma conversa depois da eleição do Abílio com ele a respeito de emenda, porque assim, ele apresentou, no plano de governo dele, apresentou algumas medidas a serem tomadas, serem colocadas em prática na questão da segurança, não é? Uhum. Nesse aspecto aí, o senhor pode colaborar enquanto parlamentar? O senhor teve muito voto aqui em Cuiabá também, né? O senhor pode colaborar de que forma? Com certeza, né? Eu estou pronto para poder ajudar o prefeito eleito Abílio Brunini. Nós já conversamos lá em Brasília, embora rapidamente ali nos corredores e no plenário da Câmara, a gente sempre conversava, mas nós já fizemos um compromisso de poder ajudá-los aí com recursos, né, das nossas emendas parlamentares, para que ele possa também estar promovendo, né, melhorias aqui na nossa capital. E fora isso, com certeza estarei pronto também para poder estar contribuindo com ele na parte da segurança, com uma consultoria, né, uma assessoria aí que ele precise para que a gente possa estar discutindo melhorias, né, para a segurança municipal de Cuiabá. São vários desafios. Eu acho que nós teremos aí, né, uma gestão cheia de desafio, mas a leitura que eu tenho de Abílio é que ele está muito motivado, né, muito centrado e focado, né, em fazer uma boa gestão. A propósito, a Tenente Coronel Vânia vai estar conosco segunda-feira. Falei com ela hoje e ela vai estar conosco aqui, no lugarzinho onde está sentado ali o Assis, ela vai estar falando conosco aqui sobre, inclusive, mais uma militar, né, que acende
a política, né? E ela tomara que seja uma vice atuante e pela característica dela será, não é? E pelo que eu vi a conversa dela com a Abílio, também ela terá um espaço significativo para ajudá-la na gestão que vem. A Tenente Coronel Vânia vai estar conosco segunda-feira. A coronel agora foi promovida. Foi movida? Promovida. Ô, Tenente Coronel, desculpa, tá? Eu tô cometendo essa gafe aqui, mas então eu não Agora sabia. Coronel foi promovida. Foi Coronel Vânia foi promovida. uns 30 dias atrás. Ah, então foi recente, então. Recente. Ô, Coronel Assis, deputado Coronel Assis, a gente está chegando ao final do programa, eu tenho um minuto aí, se o senhor não falou alguma coisa que o senhor queira dizer aí, de tudo que a gente conversou aí, da sua atuação, esteja à vontade. Não, só agradecer mais uma vez, dizer que nós estamos lá trabalhando firmemente para poder, primeiro, né, honrar cada voto que foi depositado de confiança em nossa pessoa lá na eleição passada e, assim, temos muito trabalho ainda, né? Eu acho que o Brasil, né, nós falamos aqui praticamente o programa todo sobre, né, segurança pública, como eu disse, se não é um dos principais, é o principal problema hoje do Estado brasileiro e nós estamos trabalhando muito lá porque realmente não dá, chega de impunidade. Nós não podemos, né, imaginar que um Estado como o Brasil, né, um país, né, que tem aí essa pujança, essa riqueza toda, possa aí se tornar refém, né, de criminosos, de organizações criminosas. E nós temos vários exemplos no mundo, né? Nós temos aí El Salvador, que é um país pequeno, um país que tem toda a dificuldade do mundo também, que era o país mais perigoso do mundo, onde se matava mais gente no mundo. E hoje só perde para o Canadá, né, em termos de controle do índice de homicídio a cada 100 mil habitantes. Então, meus amigos, se lá conseguiu, e se o Brasil quiser também, precisa, né, ter, primeiro, coragem, segundo, um grande esforço concentrado dos três poderes, judiciário, legislativo e o poder executivo, porque senão vamos ficar no jogo de empurra-empurra, Beleza. Fala que é lei, outro fala que é decisão e outro fala que o governo federal não faz nada. Valeu. Obrigado, deputado federal, o Coronel Assis, filho de Catarina e de Zé Maria. Um abraço para os dois, viu? Manda um abraço para os dois lá, um abraço para o Vinícius Bruno e toda a assessoria de imprensa que aqui está, que não sei o nome de todo mundo. Mas, enfim, obrigado aí pela força de vocês também. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda-feira. A Coronel Vânia, vice-prefeita eleita na chapa do Abílio, a vice do Abílio. Coronel Vânia vai estar conosco aqui às 7h30 da noite de segunda-feira. A gente espera você. Se cuide nesse fim de semana. Fica bem, fica com Deus também.